Ele ainda está na escola, está dentro da escola e, claro, com muito tumulto, como a gente registrou aqui, e ficamos, então, esperando a fala do candidato último de todos eles aqui que concorrem à Prefeitura de São Paulo a fazer a votação. Houve até uma possibilidade de se cogitar de que ele nem comparecesse para votar, porque a votação estava prevista por volta das 9 horas da manhã, nesse colégio, Centro Educacional Brandão, na Zona Sul aqui de São Paulo, muito perto do aeroporto de Congonhas, aqui na Zona Sul de São Paulo. Então, agora, o candidato deve fazer um pronunciamento, como todos fizeram depois do voto, e aí ficamos na expectativa. Agora são 4h59, faltando um minutinho para o fechamento das urnas. Ele votou descalço, é isso? Essa informação que acabam de me passar aqui. O candidato estava descalço quando entrou no colégio eleitoral. Então, enquanto o candidato não fala com a imprensa, vou chamar o Alan Gani, também o Fábio Piperno, para falar sobre esse voto em cima da hora do candidato Pablo Marçal, fechando então os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Fábio Piperno, a sua análise aqui na programação da Jovem Pan, faltando 8 segundinhos para o fechamento das urnas. Piperno. Eu sempre repito aqui, Thiago, que a última hora foi inventada para ser usada, né? E é óbvio que o Pablo Marçal usou isso, mas não casualmente, ou não porque pegou trânsito na rua, ou teve algum, enfim, problema para votar. Não. Ele faz esse movimento de votar no último momento, aí de bermuda, descalço, essa coisa toda, já se imaginando no segundo turno e com uma nova foto, uma nova imagem de campanha. Tudo isso é premeditado. Ele se passa para o segundo turno, ele avança com aquela que seja, possivelmente, a imagem mais diferente de um candidato finalista numa eleição do Brasil. Eu não lembro, viu, Gani, um candidato votar em cima da hora. Normalmente os candidatos votam de manhã e a gente tem agora as imagens já do lado de fora do colégio eleitoral e uma confusão, muita gente. O candidato que subiu aparentemente num veículo, né, no teto de um veículo, e ao que tudo indica, então ficamos aqui na expectativa, mas ele não deve conceder nenhuma entrevista, a não ser que a imprensa consiga se aproximar. Então, muitos eleitores ao redor e câmeras, os celulares apontados para o candidato. Ele está nesse momento na capota de um veículo em frente ao colégio aqui na Zona Sul de São Paulo. Ele tenta organizar, faz o sinal talvez para a imprensa se aproximar, no bairro de Moema, aqui na Zona Sul de São Paulo. O repórter Misael Mainete está lá e ele continua, ele pede calma e pede para que os eleitores talvez deem espaço para a imprensa poder se aproximar, que ele ainda não falou depois do voto dele. Agora são 5 horas, 1 minuto, encerrada a votação pelo país, fechamento das urnas já, e ficamos agora na expectativa dos primeiros resultados do Tribunal Regional Eleitoral aqui em São Paulo e outros TRS pelo país. Claro que isso ainda demora alguns minutos até as primeiras urnas chegarem até o centro de totalização dos votos. Misael Mainete está com a gente também, trazendo as últimas informações. Muita gente na porta do colégio, da escola. Outros apoiadores estão em pé no teto desse veículo, mas o candidato continua sentado e acena para os eleitores. Ele foi o último candidato a votar dos que concorrem aqui à Prefeitura de São Paulo. Muitos celulares, tem muitas crianças também no colo dos responsáveis, e ele continua sentado e ficamos na expectativa. Alguém atrás dele está falando alguma coisa, orientando a população que está ao redor desse veículo em que Pablo Marçal está sentado, repito, no teto. E como a gente já destacou também, ele fez um voto sem calçado, né? Estava descalço assim que entrou na escola, e agora ele faz algum sinal. Ficamos esperando para ver se ele pode falar com a imprensa. Os microfones se aproximam do candidato e é possível que ele dê, sim, alguma declaração. A imprensa vai chegando mais perto do candidato e ele olha para trás, pede calma para as pessoas que estão falando nesse momento, gritando o nome dele. Ele pede aparentemente silêncio e deve falar com a imprensa. Não sei se a gente tem o som. Assim que ele começar a falar, a gente ouve aqui na Jovem Pan. São 5 horas e 3 minutos. Ele começa a falar agora, mas há uma distância muito grande. Dá pra passar? Agora sim. Não dá. Não dá, loto. Obrigado. Não, a gente não consegue ouvir o que o candidato está falando, mas de qualquer forma, fazendo obviamente
o balanço da campanha, falando sobre o voto dele agora há pouco, em cima da hora. E ele está sentado no teto de um veículo, muitas câmeras, os microfones também próximos ao candidato. Ele aparentemente respondeu apenas uma pergunta, mas agora ele, ao que tudo indica, vai descer do veículo. Não, ele continua sentado em cima do teto do veículo com os integrantes da campanha ao lado dele. Muita gente tentando tirar fotos, muita gente acompanhando esse voto dele depois da saída da escola, esse voto que foi em cima da hora aqui em São Paulo. O Alan Gani, enquanto a gente não tem o áudio, se quiser ir falando também a sua avaliação, Piperno já fez a avaliação desse voto em cima da hora de Pablo Marçal. Sim. Olha, tudo no Pablo Marçal existe um cálculo político, nada é por acaso, não existe ali algo espontâneo. Então não foi aleatório, concordo com o Piperno, ele ter chegado em cima da hora. Evidentemente, ele conseguiu o que ele queria, chamou a atenção da imprensa, todo mundo numa expectativa, será que o Pablo Marçal irá votar ou não? O que aconteceu com o Pablo Marçal, dado também todo o contexto judicial. E aí a imprensa de prontidão, e aí ele chega, né, justamente faltando ali 5 minutos para encerrar a votação e movimenta, cria a imagem, cria a notícia. Adicionalmente, ele vai votar descalço. E aí todo mundo comentando por que ele foi votar descalço, qual que é a causa disso, que mensagem ele quis passar. Independentemente disso, ele está gerando burburinho, ele está gerando aquilo que a gente chama de buzz marketing, né? Barulho, né? O bzz, né? Da abelha. Então, o falem mal, falem bem ou mal, mas falem de mim. E ele consegue isso, né, novamente. E vai, evidentemente, gerando imagens aí para cortes, caso ele vá para o segundo turno. Ele estava falando com a imprensa, mas aí as pessoas que estão na porta da escola começam a fazer barulho, ele para de falar. O microfone da Jovem Pan se aproximando também. Não é fácil o trabalho do repórter nesse momento. O Misael saiu da escola, está tentando se aproximar do Pablo Marçal, mas há muita confusão. Muito difícil chegar próximo ao candidato. Ele volta a responder algumas perguntas e a gente fica no aguardo de poder ouvir um pouco mais da fala dele. Agora são 5 horas e 6 minutos, já 6 minutos do fechamento das urnas. Você acompanha essa programação especial aqui da Jovem Pan, o candidato que votou no Centro Educacional Brandão, no bairro de Moema, aqui na zona sul de São Paulo, e ele falando com a imprensa nesse momento, com o boné característico que ele usou durante toda a campanha, votou com o boné e, como o Alan Gani destacou, votou descalço. A gente tenta ouvir o candidato, mas o barulho da população ao redor é mais alto, a gente não consegue ouvir. Fábio Piperno, se quiser acrescentar alguma avaliação, ficamos então aguardando o áudio também do candidato que ainda está em frente à escola, em cima de um veículo da campanha. Piperno. Claro, Thiago, você imagina o seguinte, caso ele avance ao segundo turno, certamente essa vai ser uma imagem que vai, rodar os vários veículos de comunicação mais tarde, saindo daquela coisa tradicional do político lá, comemorando e tal. Ele não. Ele já oferece para esse cardápio de imagens algo totalmente fora do convencional, porque essa é uma das marcas dele nessa campanha. Ele leva tudo ao extremo, até mesmo essa forma de autoapresentação.